Tem nova edição de DC de bolso, e se tem nova edição de DC de bolso, tem vídeo aqui no canal, porque eu gosto muito dessa coleção. Inclusive tá aqui ela completinha, tô gostando muito de fazer essa coleção, acho ela muito importante, acho uma iniciativa ótima da Panini, porque traz grandes clássicos dos quadrinhos, títulos com uma importância já comprovada e testada pelo tempo, uma influência, um impacto muito grande, num formato mais econômico e com preço mais econômico. Isso é muito importante no momento em que a gente vive aqui no Brasil, onde os quadrinhos estão cada vez mais caros. Então, ter quadrinho acessível é muito bom. A nova edição é Asilo Arkham, clássico incontornável do Batman, escrito pelo Grant Morrison com arte do Dave McKean. Essa é a 8ª edição da coleção. E eu tenho ela também aqui no formato americano, publicado pela Panini há alguns anos nessa edição definitiva. Colocando aqui, ó, a diferença. Esse aqui é o formato padrão das revistas americanas, esse aqui é o padrão da DC de bolso, que é do tamanho de um mangá. Então tá aqui a edição. Essa história é maravilhosa, é um dos retratos mais singulares do Batman, porque o Grant Morrison, ele monta aqui, ele traz um personagem, um super-herói fragmentado, com a cabeça cheia de problemas, com várias questões a serem resolvidas, tanto que ele se veste morcego para combater o crime, para superar a morte dos pais, né? E aqui ele é chamado para o Asilo Arkham quando acontece uma rebelião e todos os internos lá o querem para confrontá-lo, liderados pelo Coringa e pelo Duas Caras. O roteiro é sensacional, é uma das, como eu disse, um dos retratos mais viscerais do Batman, e a arte do Dave McKean, ela é absolutamente sensacional, porque ele trabalha com experimentações aqui, com técnicas variadas, com colagens, a arte pintada em óleo. É um trabalho artístico assim espetacular, tá? Então é um quadrinho obrigatório, e que agora retorna ao Brasil nessa edição mais econômica, cujo preço de capa está em R$ 32,90, mas você vai encontrar mais barato aí logo nas promoções da Amazon e tal. Tem 136 páginas, se não me engano. No final ele tem 2 pós-fácios, um do Dave McKean e outro da Karen Berger. Como eu disse, é um quadrinho que você tem que ler, tá? A narrativa ela alterna entre esse tempo presente, onde a gente acompanha o Batman sendo confrontado por esses inimigos, esses malucos, digamos, que estão internados no Asilo Arkham, e também conta a história da instituição, a história da família Arkham, porque mostra o Amadeus Arkham, que foi quem criou o asilo, a origem da ideia, a sua infância e o seu trágico destino. Então vai alternando de passado e presente e monta a história desse local, né, que é amaldiçoado dentro da mitologia do Batman. Uma obra extremamente influente, surgiu naquele final dos anos 80, início da década de 90, foi publicado em 89, período ali em que os quadrinhos buscavam um reconhecimento mais sério da mídia em geral, influenciados por 2 grandes obras, o Watchmen, do Alan Moore, e Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E ele é ao lado, por exemplo, de Cavaleiro das Trevas, de Batman 1, que também é do Frank Miller, e de A Piada Mortal, que também é do Alan Moore, forma assim uma espécie de quarteto mágico, trio mágico das histórias do Batman. É absolutamente sensacional, tá? Dito isso, vamos à edição, tá? Porque ela tem um problema muito sério aqui, que é o seguinte: é evidente que a diferença de papel faz com que a arte ela tenha você tenha uma percepção diferente da arte quando ela é impressa em papel couché maior, né? E quando ela é impressa nesse papel que a DC de bolso usa, que é um papel um pouco mais parecido com o do mangá. Então a arte fica mais apagada, que é couché brilho, aqui é uma coisa opaca.
Isso, logicamente, acaba afetando a arte do Dave McKean. Mas isso era absolutamente esperado, tá? Não tem como fugir desse aspecto. A questão aqui é outra, porque veja essa página aqui. Essa página tem um diálogo com o Coringa. E a questão é que o letreiramento do Coringa ele é todo feito num tom de vermelho escuro sobre preto. E isso aqui, nesse papel usado na DC de bolso, a Panini deu uma escorregada feia aqui. Deixa eu achar essa página aqui na edição em couché para vocês darem uma olhada. Tá aqui ela, ó. Aqui está a página na edição couché. Você consegue ler porque, inclusive, se você reparar, tem uma base de branco atrás do vermelho. E isso não foi feito aqui quando era mais necessário ainda. Então, assim, ó, cara, 80, 90% dos diálogos do Coringa aqui ficam ilegíveis, você não consegue ler. Isso é um problema muito sério em um quadrinho onde o Coringa tem um papel central, tá? Isso é uma escorregada da Panini, um erro da Panini que beira o amadorismo. Porque qualquer pessoa que trabalha com material gráfico sabe que a tinta reage diferente dependendo do papel que é usado. Então, uns absorvem mais, outros absorvem menos, o couché tem brilho, então faz a arte ir para cima, e esse aqui faz a arte, digamos, ele é opaco, né? Então, faz ficar assim. É um erro tão inacreditável, sabe, que beira o amadorismo, assim, que é assustador, sabe? Isso vindo da maior editora de quadrinhos do Brasil. Cara, um teste aqui, fazendo um teste com impressão, pegando esses arquivos e fazendo um teste para ver nesse papel, já resolveria. Se viram que não dava, podiam dar uma mexida na arte, dar uma careada. O Panini mexe em tanta coisa, entendeu? Então, tipo, é inacreditável e é revoltante que a maior editora de quadrinhos do Brasil tenha comprometido totalmente o resultado final da leitura aqui em Batman Asilo Arkham, nessa edição desse de bolso, por um erro infantil, um erro inadmissível e um erro inacreditável na sua produção gráfica, né? Não tem ninguém nessa editora gigantesca com o mínimo de noção, o mínimo de percepção para ver que isso aqui não ia funcionar. É lamentável que tenha acontecido isso, lamentável mesmo, porque, como eu disse, essa aqui é uma obra seminal do Batman e dos quadrinhos, uma das obras-primas dos super-heróis, do quadrinho clássico do Grant Morrison, do Dave McKean, e, cara, é absolutamente revoltante que a Panini tenha conseguido jogar praticamente essa edição no lixo, com esse descuido em relação ao lettering do Coringa, porque realmente você não consegue ler o que ele fala. Ele só tem um papel principal aqui junto com o Batman em toda a série. Então tem coisas que não dá para defender, sabe? Não tem como passar pano para essa decisão aqui, porque é realmente uma coisa... Não tem nem palavras, sabe? É revoltante o que a Panini conseguiu fazer aqui. Independente disso, Asilo Arkham é uma obra-prima. Pena que aqui essa edição ficou comprometida. E é a mais barata e mais acessível, né? Eu acho que tem um catálogo aí numa edição absoluta, uma coisa assim e tal. Mas enfim, se você queria comprar essa aqui por R$30, fique avisado de que provavelmente você não vai conseguir ler o que o Coringa fala por causa desse deslize assustadoramente amador da editora Panini, que é famosa, né? Pelos seus erros de revisão, pelos seus erros gráficos, pelos seus erros editoriais. E aqui mais um para essa coleção infinita e que está longe de chegar ao fim, tá? Então era isso, muito obrigado por assistir ao canal, assistir ao vídeo, dá like, compartilha, manda para os grupos e leia Asilo Arkham. Encontre uma edição que você consiga ler toda a história, porque essa DC de bolso realmente está lamentável o resultado final. Vai ficar aqui na minha coleção, porque eu estou fazendo essa coleção, mas é uma pena que uma coleção que estava vindo tão bem, sabe? Tão bem mesmo,
e que tem uma importância, como eu disse no início do vídeo, muito importante nesse cenário brasileiro de quadrinhos cada vez mais caros, tenha nessa edição do Asilo Arkham um deslize tão inacreditável quanto esse que a Panini cometeu. Era isso, muito obrigado, valeu e até!